Qual é o brasileiro que não passou pelo terror de final de ano ter seu filho, sobrinho, neto em escolas brasileiras e saber que estão acontecendo crimes contra jovens e adolescentes em todo o país? Para nós que somos ocultistas, esses crimes acontecem por certos grupos que estão infiltrados na sociedade brasileira, e são grupos neonazistas. Eles oferecem esses sacrifícios humanos a uma divindade chamada Moloch. Como é que eu sei? Eu sei que é o período que vai de setembro, novembro e caindo por aí, é justamente ofertado, é o período em que essa divindade reina dentro da Goécia, ou da Goécia mais escura, da Goécia mais sombria, dentro da bruxaria, e, deixo bem claro, grupos sombrios do exterior que se infiltram no país. Não é? Mas isso é o que a gente deduz. A polícia que precisa, de fato, investigar e trazer a lume esses criminosos, né? E prender a todos. Mas nós vamos falar sobre sacrifícios humanos que acontecem, ou que aconteceram, né, na história do povo ou da raça eleita, e que estão no livro de história deles, que é essa Bíblia Sagrada. Nós vamos falar sobre um crime, um sacrifício humano, que até hoje choca os teólogos. A ginástica mental para explicar esse crime é algo terrível e é de fazer rir. Primeiro eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão vindo, estão se unindo para alavancar esse canal. Eu estou vendo ele crescendo, um pouquinho, mas está crescendo, obrigado. Então compartilhe, curta, comente, porque nós estamos aqui com uma seriedade, o foco é a verdade. Não é uma superprodução, não é um indivíduo aqui se dizendo é a reencarnação de Aleister Crowley, ou rabino, e depois se dizendo convertido, pensando em fundar uma igreja, né, e conseguir se alavancar também dentro da política. Essa semana eu estive na casa de um amigo e o primo dele estava junto. O meu amigo é Diego Paixão, é filho de um indivíduo que eu admirei muito, que eu admiro muito, filho de um ativista da esquerda, que é o Libânio. E na época que eu era bem jovem, há 30 anos atrás, eu estava engateando na política e ele já era grande, já fazia política de gente grande. E nos dias de hoje eu continuo engateando. Então, eu fui na casa do Diego Paixão pegar um texto e o primo dele, que tem o nome Emmanuel era o nome que deveria ser dado a Jesus. E o seu nome será Emmanuel, que quer dizer Deus conosco, e da última hora resolveram modificar para Jesus, ou Yeshua. Os motivos são bem óbvios, mas os evangélicos não conseguem entender. E nós iremos falar a posteriori sobre o assunto. Agora, vamos nos focar sobre um tema de um juiz. Deixo bem claro que esse juiz que aparece na Bíblia, que aqui é Jefté, ele é contado como um dos heróis da Bíblia. Então, Gedeão, Jefté, Sansão. E eu me lembro quando meu pai me tomava pela mão, a gente não tinha televisão em casa, e a gente ia para a casa dos amigos do meu pai para assistir esses gigantes da fé, os heróis da fé, Abraão,
Gideão, Jefté, Davi e Golias. O mais conhecido é Davi contra Golias, e Sansão. Então o filme Sansão e Dalila, na época com Vic Maturi, eu acho que é esse o nome do ator, fez um grande sucesso e nós éramos todos apaixonados por esse filme, o filme desse juiz. Esses juízes, segundo eu me lembro na história adventista, era homens que Jeová, que Deus levantava para defender e cuidar do seu povo. E um deles é Jefté. E aconteceu que Jefté, em determinada guerra, ele olhou para o lado de lá e viu que tinha 1000 guerreiros para cada um dos soldados dele. Então, ele olhando e viu aquela multidão, os olheiros foram lá e disseram: tem tanto homens como o pó da areia da praia. Não tinha como vencer contra os amonitas. E aí Jefté diz assim a Bíblia. E Jefté, eu estou no capítulo 11, verso 30. Eu vou ler dos versos mais acima. Diz assim: enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo do Amon, porque o não recuperaste naquele tempo. Eu creio que é alguém fazendo uma prece, porque diz assim: tampouco pequei contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos do Amon não deu ouvido às palavras que Jefté lhe enviou. Então não foi uma prece, foi as palavras que o Jefté mandou para o rei do lado de lá. Então, diz aí, olha, presta atenção o que diz a Bíblia, viu? Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Eu estava conversando com o Emmanuel, e o Emmanuel, quando viu essa história do pacto entre Deus, no caso, entre Jeová e Jefté, fez uma defesa que naturalmente eu ri, mas eu não ri pelo jovem. O jovem ele é uma pessoa leal demais à causa, né, que ele é adventista do sétimo dia. Mas eu ri assim pela inocência. É leal, mas inocentemente. Porque diz assim a Bíblia: o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. Disse que o Espírito do Senhor atravessou Jefté por esses campos todos, né? Como se tivesse invisível. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, observe que o Espírito do Senhor veio a Jefté. Aquilo que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Holocausto é quando a vítima era morta e metade era queimada. Então, diz assim: assim Jefté passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na mão. Então nós estamos vendo uma coisa aqui, que é o Senhor que veio até Jefté e levou Jefté para passar por certas situações.
saiu passando por cidade, o Espírito do Senhor com ele. E Jefte, vendo que o Espírito do Senhor estava com ele, fez um voto. E os feriu com grande mortandade, verso 33, desde Aroé até chegar a Minique, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefte a Mispá, a sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E ela era a única filha. Não tinha ele outro filho e nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou suas vestes e disse: minha filha, muito me abateste e estás entre os que me turbam. Porque eu abri minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ele disse: meu pai, tu abriste a tua boca ao Senhor. E ela disse: faz em mim conforme o que saiu da tua boca, pois o Senhor por ti executou vingança contra os teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai e deixa ir por 2 meses. Então foi ela com suas companheiras e chorou sua virgindade pelos montes. Sucedeu, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem, e daí veio os costumes de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefte, o Gileadita. Quando eu estava conversando com o rapaz, o Emmanuel, um abraço para você, Emmanuel, e eu falei nesse caso, então ele disse o seguinte: veja, isso não foi Deus que quis, que ele disse que Jeová é Deus. O evangélico crê que Jeová é Deus. Foi Jefte que quis. Então, se ele se jogou na história, se o Jefte mesmo prometeu, se Deus não pedir, ele tinha que cumprir. Então foi uma coisa dele, do Jefte, e não do Senhor, ou de Deus, que ele disse que é Deus. Mas a gente vê bem claro, senhoras e senhores, que não foi assim. Se ler bem o verso, esses versos anteriores, a gente vê que o Espírito do Senhor veio até Jefte. E eles não notam que diz claramente aqui que por vários acampamentos o Espírito do Senhor passou por Jefte. Passou com Jefte. Quer dizer, ninguém estava vendo, ninguém viu. A Bíblia deixa claro que o Espírito do Senhor fez com que Jefte penetrasse em vários acampamentos sem ser visto. E Jefte fez, pois, um pacto com o Senhor. O interessante, senhoras e senhores, é que pacto você não faz com você mesmo, se faz com a outra parte. Então não tinha como Jefte vencer os amonitas. Não tinha. Foi preciso que Deus, que é o Deus dos adventistas, o Deus cristão, intervisse. O Deus judaico-cristão intervisse e desse nas mãos, pois de Jefte, os amonitas, os filhos de Amon. Ou seja, Deus, que a gente chama de Ial, Iadalbaoth, Adonai, e a gente vai conversar depois sobre esses arcontos. O Ial e Adonai são arcontos. E essa divindade aceitou, fez a parte dela, deu a vitória a Jefte e ficou esperando que Jefte cumprisse.
a parte dele. E aí deu por azar de sair a própria filha. E ele sacrificou a própria filha. Então veja, quem defende uma coisa dessa realmente não está conseguindo ver a Bíblia como ela é. Olha, você não precisa ter o Espírito do Senhor sobre você, o Espírito Santo, para você entender isso. Nós estamos vendo um crime sendo cometido. Uma senhora da Itália resolveu que vai mandar um dinheiro para a gente, um bom dinheiro, por uma casa que ela vendeu. E eu decidi que eu vou com o policial pegar esse dinheiro, porque vai ser um bom dinheiro, caso ela realmente mande, da venda de uma casa. E eu decidi que eu cheguei para Baal, para Beuzebu, e disse, olha, eu vou pegar esse dinheiro. Se acontecer mesmo, se eu pegar esse dinheiro, na volta, eu aproveito que estou com o policial e já sacrifico a primeira pessoa que eu encontrar no bairro, na rua. Deu de cara a primeira coisa que eu encontrar, porque ele nem falou pessoa, né? Ele falou o que ele encontrasse. Poderia ser um bode, um boi, mas saiu uma pessoa e a filha dele. Então a primeira coisa que aparecer, eu vou sacrificar a Beuzebu. Está correto? Vocês aceitam? Isso é lógico? É certo? E lembrando que como eu não tenho filho nem filha, então eu não vou ter a má sorte que Jeff teve. Essa defesa que se faz desse Deus criminoso chama-se teodiceia. O que é teodiceia? Teodiceia é uma área da filosofia e da teologia que busca justificar a existência do mal no mundo, conciliando com a crença de um Deus onipotente, onisciente e benevolente. O termo teodiceia vem do grego theos, Deus, e dik, justiça, e pode ser entendido como a justiça de Deus. A questão central da teodiceia é o chamado problema do mal, que pode ser resumido das seguintes formas. Se Deus é todo poderoso, ele tem o poder de eliminar o mal. Se Deus é todo bondoso, ele deseja eliminar o mal. Se Deus é onisciente, ele conhece todo o mal existente. No entanto, o mal existe. Isso leva à pergunta: como pode um Deus com essas características permitir a existência do mal? A resposta que a teologia dá são os seguintes: livre-arbítrio. Alguns teólogos e filósofos argumentam que o mal existe porque Deus deu aos seres humanos o livre-arbítrio. E o uso incorreto dessa liberdade resulta em maldade. Não tem nada a ver com Deus. É o livre-arbítrio que ele deu ao camarada. Mal como necessário para o bem. Outros argumentam que o mal é necessário para que possamos reconhecer e valorizar o bem. Sem a presença do mal, conceitos como bondade, coragem ou compaixão não teriam significado. Há um propósito maior, dizem alguns filósofos. Algumas tradições defendem que o mal serve a um propósito maior e que não podemos compreender plenamente, mas que faz parte de um plano divino mais amplo. A teodiceia é um campo de intenso debate e reflexão, especialmente nas tradições religiosas que acreditam em um Deus pessoal e moralmente perfeito. A teodiceia é um erro, como esse Deus moralmente perfeito é outro. Os sacrifícios humanos
O camarada diz, porque não leu a Bíblia, que Deus não se alegra com a morte. Que Deus é Deus de amor e não quer a morte de ninguém. Eu posso mostrar de Gênesis a Malaquias mil vezes que Adonai, que esse Deus manda que o povo dele arrase a cidade inteira, começando pelas crianças, que passe a fio de espada as crianças e os velhos. E tem partes até que esse Deus permite o canibalismo. Sabe, fica muito difícil para um jovem como Emmanuel, porque o problema não está no Emmanuel. Não está. Ele é um cara leal. Ele é tão leal a Jeová como eu sou leal a Baal. O problema está no que ele acredita. Esse Deus Jeová não é Deus de amor. Para piorar, esse Deus é diferente do Deus que Jesus, eu digo Jesus daqui da Bíblia, prega. Os dois não tem nada a ver. Esse é o problema. Todo o problema é como é que eu concilio Jesus falando de amor com um pai que é totalmente criminoso. E aí Ellen White fez um desfavor aos adventistas do sétimo dia quando escreveu sua obra O Conflito dos Séculos. O nome O Conflito dos Séculos era o nome da obra com vários livros. O primeiro, Patriarcas e Profetas. O Patriarcas e Profetas começa no Éden. Ele vai do Éden até o reinado de Jeroboão e desce por aí. E é um livro grande. Na minha época era um livro de quase 2.000 páginas. O outro é Profetas e Reis. De Profetas e Reis vem... E é muito interessante, eu notei que Emmanuel não leu, porque em determinada argumentação ele disse que Deus não queria esses juízes e esses reis. Falta ler. Eu sei que ele não leu Patriarcas e Profetas e que ele não leu Profetas e Reis. Depois de Profetas e Reis, vem O Desejado das Nações. O Desejado das Nações tem quase 1.000 páginas. E eu tive a felicidade de ler o texto todo com quase 1.000 páginas. E aí, depois do Desejar Todas as Nações, vem Atos dos Apóstolos. E depois de Atos dos Apóstolos, vem o livro que vai abarcar todo o Apocalipse de João, chamado Grande Conflito. Nós temos coisas absurdas que a Ellen White fala. Coisas absurdas. No livro História da Redenção, há um momento em que Satanás diz que se arrependeu. Porque, diz Paulo, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu gosto desse negócio, abundou e superabundou. Bunda e superabunda. Eu gosto. Então, houve um momento que o anjo do Senhor, junto com Satanás, quase que ele se converte e volta ao céu. Seria muito bom, né? Não haveria essa palhaçada que existe agora, né, de evangélico. Isso é uma palhaçada. Essa palhaçada que tomou conta da tribuna, né, na última política.
em que se nós nos ajoelharmos, dizia as igrejas, né, Deus sarará nossa terra. Então foram todos evangélicos de joelhos para reeleger Jair Bolsonaro. E Edir Macedo disse, se referindo na época a Vic Vanilla, vamos ver se o Deus deles é maior do que o nosso. Edir Macedo, há um vídeo falando isso. A verdade é que o Deus deles, ou seja, dos macumbeiros, dos satanistas, e de tudo mais, venceu no primeiro turno. E iria vencer no segundo com uma vantagem enorme. Foi a primeira vez que um presidente do país teve a ajuda da igreja evangélica e não se reelegeu. A primeira vez que teve e a primeira vez que um presidente em exercício não se reelege. Parece que tem alguma coisa acontecendo com os evangélicos, porque Deus não viu as pressas. E essa palhaçada, se tivesse isso acontecido, porque na verdade isso não rolou, isso é as fantasias de Ellen White, Armand White, que no livro Mensagem aos Jovens, ela deixa claro que os jovens não deveriam se masturbar, porque os calos que acontecem na mão, a loucura, né, a demência e outros males mais, adivinha desse ato, ela chama de vício solitário, Emmanuel não leu. E no livro sobre o conselho alimentar, ela comenta que a carne de porco produz a lepra. A ciência diz que não tem nada a ver. Não existe prova de que a carne de porco, porque na época a lepra batia, não tinha vacina, descobriram a vacina, posso comer porco à vontade, não tinha nada. E aí quem diz isso para ela era um arcanjo, era Miguel, era Gabriel, era Rafael, era gente grande. Como é que esses seres de luz, anjos e arcanjos, podem mentir tanto? Né? E aí a obra de Ellen White hoje é vendida condensada. Para os colecionadores, existe lá na Casa Publicadora Brasileira as obras como eram antes. São caras. Então o que nós estamos vendo aqui é um crime de Deus. 2. E a razão tá, como a gente falou antes, é que Jeová não é Deus. E este é o problema. Não está em Emmanuel, está somente no foco da fé. Jeová não é Deus. E Jesus não é filho de Jeová. Não é. Pergunta a um judeu. Pergunta a um rabino judeu. O que é que ele acha da figura de Jesus? E pergunte por que é que ele acha isso. Os judeus cospem na cruz. Não são luciferianos nem satanistas, são judeus. Quando os cristãos passam falando do evangelho, eles cospem no chão. Jesus não é reconhecido como filho de Jeová por uma única coisa. Ele não é o filho de Jeová. E para concluir, deixo bem claro que no Alcorão, e aí depois eu vou trazer o Alcorão aqui para vocês, a gente tem a escritura aqui, diz claro que Alá, que é o mesmo Deus, né, porque os evangélicos não sabem, né, não entendem que Alá é o mesmo Deus. A gente vai falar depois sobre o que é o Alcorão. Deixa bem claro, Alá diz, através de Maomé, como eu tenho filho, com qual mulher eu me deitei. Não, Jesus era um simples profeta. Então está acontecendo em Emmanuel, ele tem fé, tem lealdade, tem... mas ele não tem conhecimento. Não tem conhecimento de que Deus levantou os reis, não tinha conhecimento de que foi o Espírito do Senhor que desceu até Jefte, não tem conhecimento. Mas tem uma lealdade a alguma coisa sagrada. Mas Jefte cometeu um crime, e esse crime foi cometido com a ajuda desse Deus, a filha de Jefte.
Eita!